Vamos que vamos. Vamos chegando. Que hoje tem mais um lá. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos entrando. Vinte horas e 59 minutos. 70 pessoas. Vamos chegando, gente, aí. Que hoje tá tenso o negócio, viu? Chegando que hoje tem novidade, né? Hoje tá todo mundo agoniado, todo mundo tenso. Todo mundo ansioso por informação, informação nova. MP nova. Hoje não vai ter dúvida. Vou logo dizendo, viu? Hoje tem muita informação para passar para vocês. A live mais esperada. Bem por aí. Mais ou menos isso, viu? Mais ou menos isso. Cabeça a mil, né, Dani? É isso aí. Tá todo mundo hoje agoniadinho. Todo mundo doido. Com essa MP aí, a 936, que saiu essa madrugada, né? 21 e 1, 152 pessoas, né? 162. Vamos chegando, vamos chegando. Parem de ficar mandando convite para participar da live. Senão vou aceitar e vocês vão entrar ao vivo, viu? Vou pegar vocês com o cabelo lá em cima, com a cara de maluca, assistindo a live. Mandar convite para participar e participar ao vivo. Salve ao PEC. É isso aí, Lucas. Hoje a gente aprende. Ou deixo mais dúvida para vocês, né? Muita gente meio tensa hoje, né? Que eu dei um off aí nos grupos, no privado, não respondi praticamente a ninguém. Mas eu vou explicar a vocês o porquê. 21 e 2, 1 minuto a gente começa, viu? Não vou esperar até 21 e 5 não. 21 e 3 a gente está começando a nossa live. Começando com informação, né? Que a gente já começou, já estamos ao vivo para todo o Brasil. Ó, há mais gente convidando para entrar, para participar. Esse povo convida a participar, não sabe do que se trata. Não tem um grupo não. Meu grupo é para ex-aluno e outros que eu participo. Estou pensando em fazer um para quem não é ex-aluno. O nome vai ser DP no sangue, se eu fizer. Porque já tem DP na veia para ex-aluno, talvez a gente crie um aí DP no sangue. Obrigado, Yamayeio, né? Eu só deixei amarelo porque como a letra é branca, e hoje eu vou bloquear comentário, não tem problema. Quando eu tenho que ler vocês escrevendo, aí tem que ser cor escura. Por isso eu estava vindo sempre com cores escuras, vermelho, preto, azul escuro. Não é? Gente, 21 e 3, vamos começar, 280 pessoas. Hoje está com cheirinho de recorde, viu? Convida todo mundo logo aí, vou dar um minuto para você se convidar. Clica aí no aviãozinho aí, manda essa live para alguém, manda o povo entrar. Quanto mais gente aqui, melhor. Inclusive é para vocês aí, né? Que eu sei quem você convidar, geralmente é pessoas que você gosta ou que te apurrinha com muita dúvida. Então manda logo entrar para retirar a dúvida dela, porque hoje tem muita informação. Como faço para convidar? Vai num aviãozinho aí, uma setinha que tem aí, tipo aqueles aviãozinhos que a gente fazia quando era criança, e manda para a pessoa entrar que o pau vai quebrar. Hoje tem muita informação útil, informação importante. Então se preparem que a live hoje vai ser a estourada. Só não vamos bater em Gustavo Lima porque a gente não está muito afim, né? E também não vamos doar cesta básica. Mas no evento presencial a gente doa cesta básica, né? Inclusive ano passado a gente doou mais de 1 tonelada de alimentos, viu? E eu nem pedi para ninguém me seguir no Instagram. Por aí você tem uma ideia.
Mas vamos lá, qual o tema de hoje? Me dá um ódio quando alguém está perguntando qual o tema. Presta atenção, pega a visão, acompanha lá. Gente, vamos bloquear já os comentários. Hoje a gente não vai tirar dúvida justamente por conta da quantidade de informações que eu tenho para vocês. Como eu sei que a grande maioria das dúvidas de vocês eu vou responder aqui com conteúdo, eu peço que quem tiver dúvida e eu não responder, primeiro, quem tiver dúvida, presta atenção no que a gente vai falar e, se possível, assiste a live de novo. Depois que terminar, fica 24 horas aí. Fica 24 horas aí, varia, Antonieta. Fica 24 horas aí no story para você assistir, tá? Bom, 21h05, agora sim, vamos fechar aqui os comentários, vamos começar 380 pessoas, eu quero ver bater aquela primeira. Aquela primeira deu 725 pessoas no topo, eu quero ver batendo esses 770 pessoas, beleza? Então chama a galera aí, mas já vai começar agora, bloqueando o comentário em 3, 2, 1, pá, fui. Vamos lá. Gente, primeiro, para quem ainda não assistiu nenhuma das minhas lives, eu sou Gilmar Mendes, sou contador. Sou especialista em rotinas trabalhistas e previdenciárias. Sou especialista em gestão tributária. Fui instrutor do SENAC por 7 anos até 2017. Sou instrutor professor da Faculdade Dom Pedro desde 2013. Coordeno a pós-graduação no Grupo Dom Pedro também desde 2016 na área trabalhista e previdenciária. Sou instrutor do CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Sou conselheiro do CRC na gestão aí 2020 até 2023. Também sou instrutor do SESCAP, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Sou empresário contábil e sou instrutor aí na área de Departamento Pessoal Trabalhista e Previdenciário. Satisfação enorme estar aqui para mais uma live. Já é a 8ª live da sequência, da sequência de lives aí, desde que surgiu a pandemia, surgiu a outra MP, a 927, e agora com a MP 936, que é o nosso tema de hoje, tá? Agradecer a todos vocês que esperaram ansiosamente por esse momento. Pedir desculpas àqueles que me chamaram no privado e eu não visualizei, não respondi. Também quem me chamou nos grupos eu não respondi. Quem me ligou eu não pude atender. Foi basicamente por 2 motivos, tá? O primeiro grande motivo de eu ter ficado meio que offline hoje é porque eu precisava ler a MP, Eu precisava ler, decifrar, me debruçar para poder passar um conteúdo de qualidade para vocês. O primeiro motivo foi esse. O segundo motivo, que até poderia ser o primeiro, é, na verdade, até um desabafo que eu vou fazer para vocês, e um pedido, encarecidamente mesmo. Claro que não vai gravar todos, mas o que eu peço é que vocês façam uma reflexão disso, a minha primeira dica e até pedido é, leiam a MP, eu estava, apesar de não ter respondido, eu vi perguntas em vários grupos, e uma das perguntas que mais tinha lá era: como é que eu vou informar para o governo a suspensão ou a suspensão ou a redução? E a resposta estava na própria MP. Então, o que eu percebia é que, no mínimo, aí, 70% das perguntas que eu via nos grupos dava a entender que as pessoas não tinham lido a MP. E já estava perguntando se ao menos ler. Eu não estou dizendo que você é burro, não é nada disso. É uma leitura mesmo, com cuidado, com calma, porque na MP ela já responde inúmeras coisas. Vai ficar dúvida? Vai, mas pela qualidade da pergunta, a gente percebe que a pessoa não leu a MP. E isso me deixa me deixa triste inicialmente, e quando isso se repete muito, me deixa de fato chateado. Ao ponto de eu começar a dar meus coices lá, para quem está somente no DP na Veia, lá no grupo de ex-alunos, sabe. Mas é porque eu me preocupo com isso e queria muito que todo mundo tivesse um debate, uma discussão, as dúvidas de um nível maior após a leitura da MP. Porque sem a leitura fica até chato responder coisas que estão tão óbvias escritas.
Não estou falando que não tem dúvidas ou que todas as dúvidas são assim, não. Mas tem dúvida que demonstra claramente que a pessoa não leu. Né? Ou viu algum resumo de alguém, pronto, ou que viu na televisão, acreditou. Eu sempre falei, não acredite apenas no que está na televisão. Leia o texto, tire suas conclusões e depois você vai ver material complementar. Mas beleza, dito isto, vamos começar. Agradecer aí a grande parceria da Nova Rota Seguros Empresariais com a gente mais uma vez, fez participação na live ontem. Tá lá no sorteio, vira o sorteio lá da camiseta lá no meu Insta, participa, me segue a Nova Rota, segue também lá a Exata Segurança e Medicina do Trabalho, grande parceira, tá funcionando a Exata, segunda, quarta e sexta, tá fazendo exame demissional, tem que fazer demissional, embora é o que eu sempre falo, não demitam. Mas vamos lá. Comentários bloqueados, se der tempo, lá no finalzinho a gente abre para dúvida, mas eu acredito que não vai dar tempo, porque tem muito conteúdo para hoje. Então eu vou pedir a vocês que prestem bastante atenção nas minhas falas, no que eu vou comentar. Algumas dúvidas eu mesmo vou perguntar e vou responder, que eu sei que é da maioria. E assiste essa live de novo, repassa para quem quiser, tá? 24 horas disponível aí no Instagram, beleza? Bom, MP 936, aprovada aí na madrugada de ontem para hoje, né? Mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, saiu aí nos grupos, foi aquela pandemia, eu estava dormindo, mas quando eu acordei 10 horas da manhã, eu também durmo, tá? Quando eu acordei, vi lá um monte de grupo, aquele negócio doido, pronto. Aí começou o telefone a tocar, uma correria para lá e para cá, pronto. Eu só consegui ler mesmo de tarde, mas vamos lá. MP aprovada aí do dia 1º para o dia 2, já com vigência imediata. A MP traz aí o tal do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Né? Então, a gente já consegue presumir algumas coisas aí já desde o nome da MP. Né? Programa Emergencial, ou seja, é algo de emergência. Emergência dura um tempo. Então, a gente já sabe que essa MP é de fato a medida provisória, né? Que vai ter aplicação durante o estado de calamidade pública. Manutenção do emprego, ou seja, manter o emprego, evitar o desligamento, evitar demissões e também manter renda. Não adianta trabalhar também e poder suspender o contrato totalmente e o trabalhador ficar sem renda. Então, a visão maior dessa MP é que haja manutenção do emprego e da renda. Bom, a MP deixa claro que esse benefício será custeado com recursos da União. Então, prefeitura, estados não entram em nada, recursos da União para bancar esse benefício. E que é de competência do Ministério da Economia. Muita gente estranha, Ministério da Economia? Não é Ministério do Trabalho, não? Da Previdência? Não, na verdade, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho está ligada ao Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia agora tem um poder, vamos dizer assim, maior do que a Secretaria Especial de Trabalho, Previdência e Trabalho. A Secretaria da Receita Federal também está vinculada ao Ministério da Economia. Foi uma certa reorganização administrativa feita pelo nosso presidente, tá? Então, é de competência do Ministério da Economia, a operação do Ministério da Economia, o pagamento é por conta do Ministério da Economia com recursos da União. Né? É uma medida que será aplicada durante apenas o estado de calamidade pública, tá? Então são regras provisórias, beleza? Bom, a MP também no artigo 15 fala que aplica-se aos contratos de aprendizagem e de jornada parcial. Então eu posso aplicar o benefício lá que a gente vai falar de suspensão e redução para o contrato de aprendiz, além também para o contrato de jornada parcial, artigo, acho que é 58A ou 59A, alguma coisa A, 8 ou 9A da CLT, tá? E aplica-se também aos empregadores domésticos, então também aplica-se ao doméstico. Não se aplica a órgãos públicos da administração direta, indireta, empresas públicas, economias mistas, nem organismos internacionais como consulados, então não se aplica a órgãos públicos, tá? No artigo 3º, ele dá lá
as medidas, né, que são adotadas pela MP, né, que tem vigência imediata. Muita gente perguntou, eu posso retroagir MP? MP não retroage, é daqui em diante, tá? Então, vigência, eita, desculpa, meu braço treme, meu braço bateu aqui no carregador. Vigência imediata, MP começou a vigorar dia 1º de abril pode vigorar. Posso aplicar desde o dia 1º? A gente vai ver que tem situação que não, mas vigência imediata. E essa medida, as medidas são 3, né? São 3 medidas, está lá no artigo 3º da MP 936. Primeiro, pagamento de um benefício emergencial de preservação do emprego e renda, também chamado de BEPER. É estranho esse nome, não vou chamar disso não, tá? Eu vou falar benefício emergencial ou benefício só. BEPER é muito estranho, né? Primeiro, benefício emergencial, preservação de emprego e renda. A redução proporcional de jornada e de salários. Essa redução pode durar até 90 dias. E a suspensão temporária do contrato de trabalho, que pode durar até 60 dias. 30 mais 30 é uma possibilidade também. Então, ele prevê 3 medidas. O pagamento do benefício emergencial, a redução proporcional de jornada e de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Suspensão, lembre, 60 dias, redução, 90 dias. A dica, eu posso reduzir mais do que suspender. Então, suspender é um período menor, reduzir um período maior, ok? Bom, artigo 12, pergunta muito comum, eu preciso de sindicato para fazer isso? Eu preciso de sindicato para aplicar essa redução, essa suspensão? Depende. Vamos ver primeiro isso aí. Artigo 12 diz lá o seguinte, vai depender do salário do trabalhador. Se o salário dele for até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135, ou se ele ganha igual ou mais que 2 vezes o teto do INSS, ou seja, R$ 12.202,12, e possui diploma de nível superior, não precisa de sindicato. Pode ser acordo individual ou negociação coletiva. Vou repetir. Salário de 3.135 até 3 salários, um trabalhador, até 3. Outro é aquele que ganha 12.202,12 e possui diploma de nível superior. Essa questão de 12.202 de nível superior já tinha previsão na CLT, tá? Artigo 444, é o que chamava de hipersuficiente, é aquela pessoa que é dona do seu nariz, vamos dizer assim. Esse aí não precisa de convenção coletiva, acordo coletivo, pode ser acordo individual ou, se quiser, a negociação coletiva. Apesar de não precisar de acordo convenção coletiva, você deve comunicar ao sindicato que foi feito esse acordo individual. Claro, se você fez a negociação coletiva, como é coletiva, já presume que o sindicato participou. Mas se foi feito o acordo individual, que é esse caso de quem ganha até 3 salários ou 12.202 em diante e tem nível superior, você precisa apenas comunicar ao sindicato que fez esse acordo com o trabalhador para que o sindicato fiscalize isso aí, né, o cumprimento desse acordo com você. Bom, e para os demais trabalhadores, a gente citou trabalhador, situação 1, até 3 salários e outro 12.202. E está nesse intervalo, ou seja, quem ganha mais de 3 salários e menos de 12.202, aí tem que ter a intermediação do sindicato. Ou seja, só mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Mas tem uma exceção, tá? Se a redução for de 25%, que está no artigo 7º, aí não precisa de intermediação sindical. Ou seja, redução de 25%, independente do salário que o trabalhador perceba, não precisa de sindicato para que seja feito o acordo. Só precisa comunicar ao sindicato. Tá? Se a redução for maior que 25% e o salário for mais de 3 e até 12.202, aí necessita de convenção ou acordo coletivo para que seja feito, ok? Bom,
O artigo 10 traz aí a questão das estabilidades. Lembre que lá em cima, o nome do programa é Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Então, com a ideia de manter o emprego, o governo preveu lá uma estabilidade. Artigo 10. Qual a estabilidade que garante lá? Primeiro, durante o período acordado para redução ou suspensão. Qual é esse período? Redução no máximo 90 dias, suspensão no máximo 60 dias. Lembra que a gente falou isso? Redução máximo 90, suspensão máximo 60. Então, durante esses 90 ou 60 dias, durante o período que for acordado, ele tem estabilidade. Quando acabar esse período, ele tem uma estabilidade de igual período. Ou seja, eu fiz um contrato, um acordo individual para redução salarial por 90 dias. Então, o trabalhador vai ter estabilidade de 180 dias da data de celebração do contrato. 90, que é a redução, mais 90, que é a estabilidade complementar. Eu fiz suspensão do contrato por 30 dias. Eu vou ter os 30 de estabilidade e mais 30. Gilmar, se ocorrer dispensa sem justa causa, a empresa resolveu demitir o trabalhador nessa estabilidade. O que é que ela vai pagar? Bom, artigo 10 continua lá. Olha, além das parcelas rescisórias, então ele vai ter os direitos já previstos na legislação normalmente e, além disso, uma indenização, né? Essa indenização tem 3 categorias, 3 espécies. Primeiro, 50% do salário que ele teria direito na estabilidade, se a redução do salário da jornada for a partir de 25%. Então, se eu reduzir a jornada e o salário a partir de 25% e na estabilidade eu demito o trabalhador, ele tem, além das verbas rescisórias, mais 50% do salário que ele teria direito durante a estabilidade. Se essa redução de salário com jornada for a partir de 50%, ele vai ter aí 75% do salário que teria direito na estabilidade. Se a redução no salário com jornada for mais de 70%, aí, gente, vale uma ressalva para mim, o estagiário que digitou essa lei, digitou errado. Porque lá ele fala redução de salário de jornada maior que 70%. Na anterior ele fala mais de 50% e menos de 70%. Ok, ou seja, de 50 até 69,99. Na outra letra ele fala mais de 70, esqueceu do 70, então para mim era para ser a partir de. Para mim foi um erro do estagiário, tá? Sabe que quem me conhece sabe que eu adoro perturbar estagiário. Eu acho que ele quis dizer a partir de 70, mas ok. Vamos supor que seja a partir de 70, ele vai ter 100% do salário que teria direito na estabilidade, ou também se o contrato era de suspensão, suspensão do contrato e eu demitir no período de estabilidade. Então, recapitulando rapidinho, se no contrato a redução é de 25%, além de todas as verbas, 50% de salário e indenização. Se a redução era a partir de 50%, 75% do salário de indenização, além das verbas rescisórias devidas previstas na CLT. Se a redução do salário de jornada foi a partir de 70% ou suspensão temporária do contrato, a multa, além das parcelas rescisórias normais previstas na CLT, tem uma indenização de 100% do salário que ele recebia, ok? Que teria direito na estabilidade, beleza? Aí uma introdução rápida aí do nosso tema de hoje, agradecer novamente aí a grande parceria da Nova Rota Seguros Empresariais, além aí da exata medicina e segurança do trabalho. Vamos dar continuidade aqui, tá? Bom, esse benefício emergencial, né, de prestação, de preservação do emprego e renda, o tal do BPER, esse nome é ridículo, eu não vou acostumar a falar isso nunca. Mas esse benefício emergencial, né, artigo 6º, parágrafo 2º, não será pago para quem não é devido, né, para quem exerce cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração
ou titular de mandato eletivo, muito mais ligado à área pública, vereador, deputado, ou cargo de comissão, não tem direito a isso aí tudo. Quem estiver em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral ou regime próprio, aí muitos entendem que é apenas a LOAS, outros entendem que é qualquer benefício da Previdência, eu entendo também que é qualquer um, porque ele fala em benefício de prestação continuada. Né? A aposentadoria, por exemplo, é um benefício de prestação continuada. Exceto pensão por morte ou auxílio acidente. Então, quem recebe pensão por morte ou auxílio acidente pode acumular com esse benefício emergencial. Quem estiver em gozo também de seguro-desemprego não pode receber esse benefício. Seguro-desemprego de qualquer modalidade. Né? É muito comum a gente conhecer o seguro-desemprego formal, vamos dizer assim, mas tem também seguro-desemprego para o pescador, para quem é resgatado, né, para o doméstico, dentre outros. Tá? Então, seguro-desemprego de qualquer espécie, de qualquer modalidade, faz com que eu não tenha direito a esse benefício emergencial. Ou quem esteja aí em gozo de bolsa qualificação, lá da Lei 7.998, artigo 2º. A gente falou dessa bolsa na nossa live aí de anteontem, salvo engano, há 3 dias atrás, com a presença do advogado professor Adia, que eu mando aí um grande abraço, um salve. Eu acabei de participar de uma live com ele agora há pouco, muito boa, muito interessante, sobre esse mesmo tema, tá? Então, bolsa de qualificação profissional também não acumula com benefício emergencial. Artigo 6º, parágrafo 1º, o que é que ele diz? Que esse benefício independe de período de cumprimento de período aquisitivo, ou seja, não precisa ele ter 1 ano para ter direito, não precisa ter 1 mês para ter direito. Ele pode ter acabado de entrar na empresa agora, em 1º de abril, já terá direito a esse benefício, caso a empresa, né, resolva suspender ou reduzir salário com carga horária. Independe do tempo de vínculo, independe do número de salários. Não importa se ele recebe 1 salário, ou 20, ou 10, ou 15, pode ter direito também. Né? Gilmar, se ele tiver mais de um vínculo, ele trabalha em 2 lugares, ele vai ter direito pelos 2 lugares? Sim. Tá? Se ele tiver mais de um vínculo, ele pode receber cumulativamente um benefício para cada vínculo empregatício, com exceção do trabalhador intermitente. No intermitente, ele está lá no artigo 18 da MP, uma particularidade, tá? O intermitente tem direito ao benefício? Tem. Porém, vamos lá trazer as regrinhas do intermitente. O contrato tem que ser formalizado até a data de publicação da MP, ou seja, até 1º de abril. Ou seja, contratos formalizados até 1º de abril, não adianta contratar um intermitente depois, tá? Segundo, o benefício emergencial do intermitente é um valor mensal de R$ 600, independente de ele ter 1 ou mais vínculos. Eu acho justo, né? A questão de não ter vários, porque o intermitente ele pode ter 10 vínculos empregatícios, ele não vai receber 10 vezes 600. O valor é fixo em R$ 600. Tendo 1, tendo 2, tendo 3, tendo 5, tendo 10 vínculos, o valor é fixo, R$ 600 e ponto, tá? E o benefício só é por 3 meses, tá? Então, o benefício 3 meses para o intermitente e conta a partir da data da publicação da medida provisória. Claro, se ele já tinha um contrato até dia 1º, dia 1º já começa a contar esse benefício para ele e será pago em até 30 dias. Então, 1º de maio, dia do trabalhador, ele já pode estar recebendo esse valor aí, ou até antes. E esse valor não pode ser acumulado com outro benefício, né, outro pagamento, né, de outro auxílio emergencial. Então, não acumula com o pagamento de outro auxílio emergencial e vai ser ainda expedido um ato do Ministério da Economia dizendo como vai ser a forma que o intermitente vai receber esse valor, como vai ser pago, onde é que ele tem que ir, o que é que ele tem que fazer para receber o valor. Então, aguarda aí a ata do Ministério da Economia, que deve sair nos próximos dias com relação ao intermitente, beleza? Bom, vamos seguindo. 21 e 28, 630 pessoas, estamos quase batendo o recorde aí da primeira live, que era a live mais esperada. Então, manda o convite para o povo aí, o povo entrar. Manda o convite para o povo entrar aqui. Aperta aí o aviãozinho aí, o íconezinho que tem aí da setinha. Manda aí essa live para alguém
para a gente bombar aqui, para a gente bater esse recorde de Gustavo Lima. E não bater o recorde de Léo Santana. Bom, o benefício de prestação, gente, esse benefício emergencial é uma prestação mensal. Então, o valor pago mensalmente, né, que vai ocorrer e que é devido a partir do início da redução da jornada, com redução do salário, ou da suspensão temporária do contrato. Ou seja, quando é que ele começa? Quando é que começa a pagar? Bom, primeiro você tem que entender quando é que começa a contar. Ele começa a contar quando a empresa faz o contrato, né, de redução de jornada com redução de salário ou da suspensão temporária do contrato. E aí o governo dá um prazo de 10 dias a partir da data desse contrato, né, da suspensão, para comunicar essa redução ou essa suspensão para o Ministério da Economia. E aí vem a primeira grande pergunta que eu vi em todos os grupos, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas o empregador informará ao Ministério da Economia a redução ou suspensão no prazo de 10 dias da data de celebração do contrato. O estagiário esqueceu de colocar se era 10 dias úteis ou 10 dias corridos. Esse estagiário do governo está um caso sério. Como é que eu vou comunicar isso, Gilmar? Daqui a pouco a gente vai ver, né? Também o empregador vai informar ao sindicato laboral os acordos individuais de redução ou suspensão, também em 10 dias da data de celebração. Falei isso com você agora há pouco. Para aqueles casos que eu posso fazer acordo individual, né, de redução ou de suspensão, eu tenho que comunicar isso ao sindicato. Como, Gilmar? Não sei ainda. Mas eu presumo que é mandar uma relação lá para o sindicato dizendo, ó, suspendi desse, reduzi desse, esse percentual. Comunicar ao sindicato é mais fácil do que comunicar ao Ministério da Economia, né? Bom, a primeira parcela desse benefício emergencial será pago em 30 dias do acordo, desde que você tenha comunicado ao Ministério da Economia nos 10 dias que é seu prazo. Então, para que o governo pague a parte dele, né, ou o valor integral, depende, em 30 dias, você precisa comunicar ao Ministério da Economia em 10 dias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa tal comunicação. Onde é que vai ser, como é que vai ser, Gilmar, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente fala. Lembrando que o benefício é pago exclusivamente enquanto durar a suspensão ou a redução aí, né? Quando eu falar suspensão, entenda-se suspensão do contrato. Quando eu falar redução, entenda redução de salário e de jornada, tá? Só para resumir, para a gente não ter que repetir essa frase grande. Gilmar, se eu não informar em 10 dias, o que é que ocorre? Bom, se você não informa em 10 dias, você, empresa, vai ter que pagar o valor integral, né, do salário, além dos encargos sociais, até você informar isso ao Ministério da Economia. Ou seja, ele vai considerar como data do início a data da efetiva comunicação. Resumindo, vamos supor que você adote isso a partir do dia 5, você tem até o dia 15 para comunicar. Gilmar, eu não comuniquei dia 15, só comuniquei dia 16. Então, seu contrato para o governo começa a contar dia 16. Não vai retroagir 10 dias nesse caso, tá? E aí o benefício paga em 30 dias da efetiva comunicação. Se você não comunicar em 10 dias, vai começar a contar 30 dias da data que você comunicou. Beleza? Gilmar, mas só tem 10 dias e até agora não sei como fazer, vai acumular, vai ficar para cima da hora esse governo. Calma, não sofra de véspera, não morra de véspera, não sofra por antecipação. A gente vai falar sobre isso agora, tá? A pergunta que eu mais vi hoje nos grupos, essa aí foi a pergunta que estava dando agonia, dando vontade de largar. Gente, pelo amor de Deus, vá lá no aí, embora reconectando, reconectou, voltei, ok. Pelo amor de Deus, gente, leiam o artigo 5º, parágrafo 4º, que está lá a resposta que vocês tanto perguntaram nos grupos. Como é que eu vou comunicar? Aí tem lá, ó, um ato
do Ministério da Economia disciplinará a forma de transmissão das informações e comunicação pelo empregador e, em um ato também, disciplinará a forma de concessão e pagamento do benefício emergencial. Ou seja, Gilmar, como é que eu vou comunicar, gente? Como é que eu faço? Ninguém sabe. Vai depender de um ato a ser publicado ainda pelo Ministério da Economia. Ou seja, a gente ainda vai ter emoção para os próximos dias. Concordo que isso tem que sair logo, o governo tem que divulgar logo como a gente vai comunicar essas suspensões e essas reduções para ele, até porque ele mesmo dá o prazo de 10 dias. Né? Por exemplo, eu comuniquei o trabalhador hoje, dia 2, dia 4, já pode começar dia 4. Você tem até o dia 14 para comunicar. Mas comunicar como se o governo não divulgou o programa, não divulgou como vai ser? Claro que o governo deve divulgar isso aí amanhã, no máximo segunda-feira. Senão o prazo vai começar a ficar curto para a gente. Mas eu não tenho como comunicar ao governo ainda dessas suspensões e reduções. Tem que aguardar ato do Ministério da Economia dizendo como é que vai ser feita essa comunicação. Já ouvi pessoas falando que deve ser através do seguro-desemprego web, né, que vai ser através lá do SD Web. Todo mundo que trabalha no DP sabe como é que funciona, que eu mando lá um TXT, importo ou preencho lá, no mesmo lugar que eu mando o requerimento do seguro-desemprego. Eu digo empresa, né? E algumas pessoas falam também que vai mudar a CEFIP. Pelo amor de Deus, não deixa isso para a CEFIP não, governo, porque a Caixa vai atrasar a nossa vida. Me perdoem a Caixa, mas estou falando só uma pura realidade. Não é? Pode ser também, governo, coloque lá um site que eu chego lá e informe a quantidade de os trabalhadores, os dados dele, a redução, não sei, gente, ninguém sabe, tem que aguardar, tá? Mas fala-se muito em seguro-desemprego web ou adaptar a CEFIP para a gente informar isso via CEFIP, que eu espero que não ocorra, não metam a Caixa nisso, que a Caixa já está com o trabalhinho dela já esperando lá a questão das alíquotas lá do Sistema S, tá? Bom, no artigo 5º, parágrafo 5º, fala que o recebimento do benefício emergencial não impede e nem altera o valor do seguro-desemprego a que o trabalhador vier a ter direito. Então, gente, ó, primeiro, esse benefício não é seguro-desemprego, é um benefício emergencial. O seguro-desemprego é o valor que o governo utiliza como referência para calcular o benefício. Mas o benefício não é seguro-desemprego, é benefício emergencial. Ele vai ser calculado sobre o valor do seguro-desemprego. Logo, se esse benefício não é seguro-desemprego, ele não vai impedir nem alterar nenhum tipo de valor que o seguro-desemprego que você possa ter no futuro. Então, você não perde o seguro-desemprego caso você tenha direito. Não vai daqui a 3 meses, então, pedir demissão achando que vai ter seguro-desemprego por conta desse benefício. Não. As regras para receber o seguro-desemprego não mudaram, continuam as mesmas, tá? Então, se você pede demissão hoje, você não vai ter direito ao seguro-desemprego mesmo. Tá? Isso não interfere em nada o seguro-desemprego que você possa ter no futuro, nem valor, nem ter ou não benefício, beleza? Ok. Outra coisa, parágrafo 7º, o pagamento indevido ou a maior serão inscritos em dívida ativa. Então, se a empresa resolver dar informações inverdadeiras, informações falsas, para se beneficiar ou beneficiar o trabalhador, vai para a dívida ativa. O trabalhador também, sendo conivente, recebendo o valor indevido, pode ir ambos lá para a dívida ativa. Então, pagamento devido a maior, vai lá para a dívida ativa e aí já sabe. Reforçando, não é seguro-desemprego. Isso precisa ficar bem claro, que eu estou vendo muita gente chamando de seguro-desemprego. Não é para chamar de seguro-desemprego, é um benefício emergencial que vai ter como base de cálculo o seguro-desemprego. Beleza? Vamos entrar agora às hipóteses de recebimento do benefício. Estou com o olho na missa, olho no padre, só olho no horário. Estou achando que não vai dar tempo. Mas vamos lá. São 2 hipóteses de recebimento de benefício. Está lá no artigo 7º e no artigo 8º da MP 936. Uma hipótese é a redução proporcional de jornada e salário. Artigo 7º dá as situações. Essa redução proporcional de salário e jornada
pode ser de 25%, 50% ou 70%. Por que não colocou logo 75%, né? 25%, 50%, 75%, ficava melhor. Mas tudo bem. 25%, 50% e 70% são as possibilidades de redução inicialmente previstas. A gente vai ver que tem outras possibilidades, mas que depende de sindicato. Lembrando, seguro-desemprego é o que o governo utiliza como referência para calcular o valor deste benefício, tá? Então, o que for reduzido em carga horária / salário vai ser o percentual que eu vou aplicar sobre o seguro-desemprego, que vai ser o valor do benefício. Então, o percentual de redução é o percentual que o governo irá pagar calculado sobre o seguro-desemprego. Exemplo rápido. Eu reduzi salário e jornada em 25%. Então, eu vou calcular qual seria o seguro-desemprego dessa pessoa hoje. Do valor do seguro, você calcula 25%. Esse aí é a participação do governo. E a empresa vai ficar com 75% do salário, já que ela reduziu 25% do salário junto com jornada. Não vou entrar aqui no quesito de ser inconstitucional ou não essa questão da jornada, de redução de salário com redução de jornada. O governo defende que não é, porque o salário hora está mantido. Outros defendem que é uma redução sim, porque ele vai receber menos pela empresa. Então não vou entrar nessa seara agora, porque daria para a gente ficar lá, Vitória, discutindo só isso, beleza? Vamos focar aqui no MP. Então, uma hipótese, redução proporcional de salário e de jornada, proporcionalmente, claro, 25%, 50% ou 70%. Lembrando que redução pode ser feita por até 90 dias, só que tem umas condicionantes, né? Primeiro, tem que preservar o salário hora. Então, eu tenho que fazer o cálculo proporcional. A jornada é de 8, eu reduzi 25%, vai reduzir para 6 horas. Reduzir 50%, vai reduzir para 4 horas. E por aí vai. Então, tenho que preservar o salário hora do trabalhador. Lembrando que salário hora é salário base dividido por carga horária. Tá? Bom, outra condicionante. Mediante acordo individual escrito, que será encaminhado ao empregado com 2 dias corridos de antecedência. Aí para mim não está tão claro. Esses 2 dias corridos é apenas para eu comunicá-lo e pronto, e já posso aplicar? Ou é para ele ler, refletir, interpretar se ele está de acordo ou não? Eu quero entender que seria um período para ele ler, refletir, interpretar e verificar se ele aceita ou não. Mas há entendedores que dizem que é apenas para dar ciência ao trabalhador e pronto. E ele não tem a opção de dizer não. Não vou também entrar muito nessa questão aí, tá? Redução de jornada e salário exclusivamente 25%, 50% e 70%. Embora lá embaixo, no artigo 15, salvo engano, ele dá a possibilidade de outros percentuais mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. A gente vai falar isso depois, tá? Bom, já falei que o valor do benefício é com base no salário, no seguro-desemprego, então vou logo dar a dica. Não espere receber o mesmo salário quando juntar o que a empresa vai te pagar com o que o governo vai te pagar. Só tem uma hipótese que você continua recebendo a mesma coisa quando somar aí empresa mais governo, que é a hipótese de salário mínimo, tá? Em qualquer outra hipótese, quando somar empresa mais governo, você vai receber menos. Mas menos quanto? Depende. Eu vou mostrar alguns cálculos que eu fiz. A depender, a redução de fato é mínima, né? Mas só lembrando que eu estou falando primeiro de redução proporcional. Você vai trabalhar com a carga horária também inferior. Então, não espere trabalhar uma carga horária inferior e receber o mesmo salário. Então, vamos por parte, vamos com calma, tá? Primeiro, eu tenho que pegar a tabela do seguro-desemprego de 2019, né? 2020, perdoe. E lá vocês vão ver 3 faixas, né? Até 1.599, 80%. Tem uma outra que aplica um valor fixo mais a metade da diferença. E tem um que é o teto. Não vou parar para explicar cálculo de seguro-desemprego agora, que eu presumo que vocês saibam fazer esse cálculo. Se não souberem, tem alguns sites aí, Cálculo Exato, por exemplo, que já dá o valor da parcela, ou você procura uma tabela e vai calcular, tá? Mas vamos lá, peguei pesado, né? Eu tô assim hoje, tô bravo.
Vamos lá para o cálculo do valor do benefício, né? Desse benefício mais a parte empresa, quanto é que o trabalhador perde, né? Vamos lá. Fiz um cálculo aqui, gente, primeiro com base no salário mínimo. O salário mínimo independe se a empresa reduz 25%, 50% ou 75%. Como o governo vai entrar com outra parte, ele vai acabar recebendo o salário mínimo mesmo. Se a empresa reduzir 25%, ela vai pagar os 25% e o governo vai pagar, ou se a empresa reduzir 25%, ela vai pagar os 75% e o governo paga os 25%. Como a base vai ser sempre o salário mínimo, porque a parcela de seguro é salário mínimo, não tem redução nenhuma. Então, se eu reduzir 50% de quem recebe salário mínimo, a empresa vai pagar metade, o governo paga metade, somando os dois, dá salário mínimo, não há perda nenhuma. Peguei outro exemplo aqui, R$ 1.200 do salário, redução de 25%. Nesse caso, observe, R$ 1.200 do salário, reduziu 25% jornada e salário. A empresa, como reduziu 25%, vai arcar com 75% do salário de 1.200, que dá R$ 900. O governo vai arcar com 25% da parcela do seguro-desemprego que teria direito o empregado. Para um salário de 1.200, né, ele teria direito a 80% disso, que dá 960, aí não vai ser 960, seria 1.045. Quando eu aplicar 25%, dá 262. O governo vai dar 962. 900 da empresa com 262 do governo, 1.162. Para quem recebia 1.200, há uma redução, aí, uma perda de 3,17%. Então, é uma perda que eu acho aí bastante pequena, né? Lembrando que ele vai ter uma carga horária aí reduzida em 25%. Ele vai trabalhar, por exemplo, se a jornada é de 8 horas, ele vai trabalhar 6 horas e receber apenas 3% a menos. Se eu analisar proporcionalmente, ele vai ter uma redução de 25% da jornada e apenas 3% do salário no final das contas, grosseiramente analisando. Peguei outro cálculo aqui de 1.200, se a redução for máxima, redução de 70%, né, da jornada, né, que é o máximo permitido aí pela MP, a empresa vai pagar apenas 30% do salário, R$ 360, e o governo paga 70% da parcela do seguro, que daria R$ 732. E aí, somando 360 da empresa com 732 do governo, 1.092 vai ser o valor total que ele vai receber. Ou seja, uma redução de 9%. Sinceramente, vamos ser sinceros, eu acho uma redução pequena, né, para esse caso. Ou seja, ele vai ter uma redução na carga horária de 70% e uma redução no final das contas de apenas 9% na sua, vamos dizer assim, na sua remuneração. Lembrando, gente, que a grande maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros recebem aproximadamente R$ 1.200, vamos ser sinceros, tá? Claro que quem está assistindo vocês ganham bem mais que isso, mas a gente sabe que no Brasil a grande realidade é de pessoas que recebem salário mínimo bem próximo a isso. Outro exemplo, quem ganha R$ 2.000 e a empresa reduz aí a jornada com carga horária em 50%, jornada com salário é 50%. A empresa paga 1.000 e o governo vai entrar com 740, 1.740, redução aí, perda de 13%. Quanto maior for o salário e maior for o percentual, maior vai ser a perda. Outro exemplo, R$ 3.000, redução de 50%. A empresa banca 1.500, governo banca 907, 2.407 e 19,77% de redução. Agora, um outro exemplo para fechar, tem vários outros aqui, gente, eu fiz uns 10 exemplos, mas não dá tempo não. Salário médio de R$ 5.000. R$ 5.000, redução de 70%. Né? A empresa vai bancar só os 30%, 1.500, e o governo 1.270. E aí vai ficar 2.770, ou seja, 44,6% de redução. Aí eu já acho muito pesado. Né? Ele ter redução de 44,5% aproximadamente para quem ganha R$ 5.000 e tem redução de 70%. Então a redução vai depender, né? Tanto do salário quanto do percentual de redução que a empresa adotou. É só para vocês aí ter uma noção de quanto é que vai ficar o valor do benefício. Tem uma planilha que estão divulgando na internet aí que faz esse cálculo, não conferi, embora tenha compartilhado em alguns grupos. Não me peçam no Instagram, que eu não vou ter como mandar, mas no WhatsApp, a depender, a gente manda se der tempo. Então não me cobre isso. Bom,
Salário e jornada serão restabelecidos no prazo de 2 dias da cessação da calamidade ou da data do término da redução, se no acordo eu informar que vai durar só 30 dias, ou da comunicação, se a empresa quiser, por exemplo, antecipar o fim. Ela colocou no contrato que será de 60 dias, mas de repente resolveu reduzir a 30, a 45. O que ocorrer primeiro, depois de reduzir em 2 dias, volta o salário, volta a carga horária normal do trabalhador, lembrando que é uma medida provisória, tá? Bom, estamos falando de redução de salário com redução de jornada. Aí o artigo 11 da MP, ela autoriza a convenção ou acordo coletivo estabelecer percentuais diferentes de redução de jornada e redução de salário. Observe que autoriza a convenção, o acordo, mexer apenas em redução de salário e jornada, não autoriza mexer em suspensão do contrato, tá? Se ocorrer, mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, essa redução, o benefício já não vai seguir aquela regra que a gente acabou de mostrar, tá? Já segue uma regra diferente. Se a redução for inferior a 25%, não vai ter benefício emergencial. Então, se mediante convenção ou acordo coletivo for resolvido que a redução da jornada com o salário for inferior a 25%, o governo não vai entrar com parcela nenhuma de benefício emergencial. Se a redução for a partir de 25% e inferior a 50%, aí o governo paga o benefício de 25% da parcela do seguro, apenas 25%, mesmo que a redução ultrapasse 25% e seja inferior a 50%. Se a redução for a partir de 50% de salário e jornada e inferior a 70%, o governo banca 50% do seguro-desemprego. Se a redução for a partir de 70%, aí eu acho que tem um errinho do estagiário, que ele colocou maior que 70%, o governo paga só 70% de parcela. Vou dar um exemplo rápido. Vamos supor que, mediante a convenção acordo coletivo, seja determinada a redução de 40% aí do salário com a jornada. Nesse caso, o trabalhador só vai receber um benefício de 25% da parcela do seguro-desemprego. Ou seja, gente, isso que o governo autoriza é barril. Há uma perda aí para o trabalhador, visto que em todos os casos aí o benefício do governo é menor do que o que ele prevê na MP. Então, quem trabalhar em sindicato, eu acho que não compensa fazer diferente do que está da MP, alegando que está defendendo o lado do trabalhador, a não ser que tenha uma outra verba que vai acrescentar que ultrapasse essa diferença, tá? Bom, parágrafo 3º do artigo 11. As convenções ou acordo coletivo celebrados anteriormente a essa MP poderão ser renegociados para adequação de seus termos no prazo de 10 dias contados do dia 1º, que foi o dia da publicação da medida provisória. Então, contado do dia 1º, as convenções e o acordo poderão ser renegociados. Observe que eu falei renegociados, não é para retroagir o que está na MP, tá, gente? A MP começa a vigorar dia 1º, eu não posso retroagir a MP, dali em diante. Então, renegocia o que eu fiz antes para dali em diante mudar a regrinha, tá? Agradecer novamente aí a Nova Rota Seguradora e também aí a Exata Segurança e Medicina do Trabalho, fechadão com a gente aí em todas essas lives, e a vocês que estão nos assistindo, 600 pessoas, batemos um pico aí, chegamos perto da primeira live, o tempo está acabando, eu queria tanto correr para terminar esse conteúdo, vamos tentar adiantar aqui. Então falamos sobre redução salarial com redução de jornada, tá? Uma outra hipótese de pagamento aí do benefício emergencial é a suspensão temporária do contrato. Só relembrando que na suspensão do contrato não há pagamento de salário por parte da empresa, não há depósito de FGTS, não há contribuição para o INSS, não vai ter tempo levado para contribuição para fim de benefícios previdenciários, tá? Então é como se eu desse uma pausa no contrato, para tudo e depois volta.
Tá? A suspensão ela é permitida por até 60 dias. Lembra? Redução do salário com jornada 90, suspensão 60. Questão de concurso aí, viu? Sendo que eu posso fazer em 2 períodos aí de 30 dias. 2 períodos de 30 dias. E o acordo individual escrito deve ser encaminhado aí ao empregado com 2 dias corridos de antecedência. Mesma coisa da redução que a gente falou. Eu presumo que é para ele ler, refletir, interpretar e dar o de acordo dele, ou se ele não aceita, não está bem claro isso. Só reforçando, uma outra dúvida que eu vi bastante nos grupos é que o trabalhador fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador. Então, no período de suspensão do contrato, suspensão temporária, que pode durar até 60 dias, 60 ou 2 de 30, o trabalhador tem direito a todos os benefícios concedidos pelo empregador. Por exemplo, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde. Meu entendimento é que não tem direito a vale transporte. Até porque vale transporte é por deslocamento e até porque vale transporte não é benefício. Vale lembrar lá o conceito de benefício, né? Vale transporte não é benefício, é direito do trabalhador. Benefício é aquilo que a empresa concede sem estar previsto em CLT, em Constituição, mas que ele dá por força de convenção ou por mera liberalidade, tá? Então, vale transporte eu entendo que não é devido, eu entendo por conta do conceito de benefício, mas vale alimentação, refeição, plano de saúde, plano odontológico, não há nenhum que se questionar diante disso, tá? Bom, eu falei que suspensão não conta tempo de contribuição para fins de INSS, nada disso. Mas o trabalhador pode recolher o INSS como facultativo. E aí ele pode recolher 20%, a GPS, o código 1406, ou ainda 11%, aquele plano simplificado, né, 11% do salário mínimo, com código 1473. Mesma coisa, seu contrato volta 2 dias após a cessação da calamidade, a data que eu estabelecer como término, ou a data que eu resolver, eu, empregador, né, por fim a esse estado, o que ocorrer primeiro. Lembrando que se durante a suspensão do contrato houver atividade do trabalhador, mesmo que parcialmente, seja por meio de teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, descaracteriza aí a suspensão do contrato. Ou, na moral, só vem aqui um dia fechar minha folha porque eu tenho que fechar. Ou, na moral, trabalho remotamente aí, eu pago por fora. Nada. Se houver atividade, mesmo que parcialmente, de qualquer forma, descaracteriza a suspensão, tem que pagar tudo, pode ser penalizado por lei ou as sanções previstas de acordo com a convenção. Bom, para o MEI, para o doméstico, para ME, PP, entidades sem fins lucrativos, eu posso suspender o contrato totalmente de todos os trabalhadores e o governo paga 100% do seguro-desemprego. Que seguro-desemprego? Seguro-desemprego que ele tiver direito de acordo com o salário dele. Se a receita bruta da empresa em 2019 for superior a 4,8 milhões, ou seja, a empresa não é ME nem é PP, o governo paga 70% do seguro-desemprego que ele teria direito e a empresa é obrigada a dar uma ajuda compensatória de 30% do salário. Essa ajuda não tem natureza salarial, não vai incidir nada. Lembrando que estamos com o contrato suspenso, tá? A lei prevê também, no artigo 9º, isso aí não é obrigatório, que a empresa, se quiser, ela pode dar uma outra ajuda compensatória, que não vai incorporar nada, não vai incidir FGTS, INSS, imposto de renda, pode excluir do lucro líquido lá, para efeito de imposto de renda, contribuição social, para a empresa do lucro real, tá? Sem problema algum. Lembrando que o tempo máximo para redução proporcional assim como de suspensão, no máximo 90, e que de suspensão é de 60. Gente, tem alguns outros artigos que não tem tanta informação tão útil. O Insta me avisou aqui, só falta 30 segundos para me derrubar. Eu não quero dar esse gostinho de me derrubar. Então, eu quero reforçar aí o agradecimento a todos que acompanharam nessa live de hoje. Foi meio corrido. Eu vou pedir que você assista a live de novo com mais calma, 1, 2, 3 vezes se for necessário. Espero que tenha ajudado bastante a esclarecer diversas dúvidas que vocês tinham. Não sei se eu vou fazer outra amanhã, eu vou pensar, vou ver como é que faz, mas acompanha lá.
a meu Instagram. Caso ocorra ou quando ocorrer a próxima, eu vou estar avisando com antecedência. Já de antemão eu falo que quarta-feira vai ter outra live, mas é com outro tema, com outra pessoa. Eu vou divulgar antes. Muito obrigado a todos.